Vamos conversar nesse instante com o Tenente Comandante da Polícia Militar, Cândido, ele que gentilmente nos atende para falar de queimadas. Queimadas que acontecem em muitas regiões desse país, mas desta vez particularmente aqui na nossa região e também em Matão. Daquilo que eles verificam, dos casos verificados, do trabalho preventivo que devem estar realizando, de multas que porventura foram aplicadas. Vamos tratar sobre isso com ele agora e para isso nós temos a gentileza de ele ter nos atendido. Tenente Cândido, muito obrigado, viu? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, as queimadas, o senhor está há quanto tempo, ainda que em outras funções, aí dentro dessa atribuição de policial ambiental, tenente? Um pouco mais de um ano. Não no comando, digo na sua história, na sua trajetória toda. Quanto tempo? Há 14 anos. 14 anos. Nesse período o senhor viu uma fase de calor, de extensão de estiagem como esta e com tantas queimadas assim? Realmente as circunstâncias atuais aí que estamos vivendo, nunca acredito que nunca tenha sido passado, né, essa situação de queimadas, essa intensidade, esse nível, essa quantidade de quilômetros, hectares aí que tem sido queimados. Neste caso, como atua a polícia ambiental, levando-se em conta que aí há um dano ambiental, no caso de uma queimada, mas que vocês não têm a especialidade do combate efetivo, ou sozinhos talvez não poderiam fazer o combate efetivo. Nesse caso, quais são as parcerias que vocês têm? No caso, a gente trabalha com as parcerias das próprias usinas, aí, considerando o fato de São Paulo ser um grande potencial aí sucroenergético, né? Os cultivos de cana são muito numerosos. Então, a instituição em si, né, junto com outros órgãos do Estado, se mobiliza no sentido de fazer aí que haja essa união, né, na operação denominada Corta-Fogo, né, a qual junta empresas, essas usinas, as prefeituras, né, o próprio corpo de bombeiros, e aí a gente faz o gerenciamento no sentido de criar planos para que haja essa prevenção quando do sinistro, dos incêndios que ocorrerem. Esses dias eu comentava, Tenente, exatamente isso. Sorte que, se por um lado nós temos culturas predominantes aqui, ou a cultura da cana-de-açúcar, que é altamente inflamável, mas de outro lado o próprio segmento, de certa forma, traz um grande suporte, que são os apoios das usinas, aí tudo, né? E coisa que às vezes não acontece em outras regiões, né? Que não tem essas usinas todas, né? Deve ser bem mais complicado, inclusive, né? Sim. Como tem essa questão aí do cultivo de cana, nós criamos mecanismos, né, para aferir e verificar, né, quando ocorrem as queimadas. Então, a gente precisa verificar o nexo, né, o nexo de causalidade entre o incêndio e a ação ou omissão aí de empresas ou de qualquer autor, né. A gente sabe que a queimada é crime, né, o ato de se incendiar é crime. Então, dentro dessas circunstâncias, a gente criou alguns subsídios para essa análise aí, entende? E nessa análise, dessa verificação, a gente colhe os critérios, e desses critérios a gente verifica se culmina em autuação ou não, mas não impede a esfera criminal de atuar, de investigar, caso seja um incêndio criminoso, enfim. Na maioria das vezes é um homem mesmo, né? Na maioria das vezes é um homem mesmo, né, Tenente? A gente sabe que fogo de maneira espontânea, as circunstâncias com fogo espontâneo é muito difícil. É, né? Raro. E somado ao fato de que queimar é crime... Acho que perdemos o contato com ele. Eu sei que muitos que estão ouvindo a entrevista agora podem ter achado estranha minha pergunta quando eu disse a maioria das vezes são causas humanas, são razões humanas. Ou seja, o ser humano é que ateia fogo. E muitos dirão, mas que outra razão? Hoje nós mostramos um vídeo para vocês aqui lá de Santa Fé do Sul, do cara que comprou aí um lote de dormentes retirados dos trilhos aí da ferrovia para manutenção. Ele comprou e fez lá um cercado lá na sua fazenda lá, para prender os bezerros lá e tal, lá em Santa Fé do Sul.
E fincado ali, exatamente, no meio da tora, tinha um pino bem grosso mesmo, de um diâmetro aí de uns 3, 4 centímetros, atravessando aquele mourão, que lá na porteira lá chama de mourão, né? E o calor desses dias, naquele ferro, fez iniciar o fogo ali, na tora, e estava queimando. Então não estranho não a pergunta que eu fiz, porque faz sentido. Há algumas situações que o fogo irrompe voluntariamente, pela própria natureza e o calor que incide sobre certos componentes, entendeu? Mas, voltando agora aqui com o tenente, na maioria das vezes é a ação humana mesmo, né, tenente? A maioria das vezes a gente tem identificado e verificado, né, no sítio aí dos fatos, que esses incêndios normalmente são causados por ações antrópicas. Na maioria das vezes na beira de rodovia, então alguma fogueira que se inicia também em beira de rio, né? São várias circunstâncias que nos fazem crer que as ações antrópicas são predominantes. Nós, aqui na região, quase todas as cidades são cortadas aí, ou bem próximas dela, passa a ferrovia, e nós vemos aí composições de 100 vagões passando o tempo todo e tudo. Esse atrito da roda do trem, que é de ferro, com o próprio trilho, produz algum tipo de faísca, porque a margem da rodovia nós também temos, da ferrovia, aliás, também tem muito mato seco, né? O senhor tem alguma informação de algum caso que tenha começado a partir daí? De ferrovia, ocorrência já, mas é uma situação muito rara. Rara, né? A maioria das vezes é maquinário, colheita de cana, né? De questão de maquinário, às vezes pode ser que aconteça, né? Que demanda alguma ação rápida. Ferrovia já aconteceu, né? Então todas essas ações são as que são vindas dessas ações, né? Da presença do homem, né? De ação humana. Desses incêndios causados pelo homem, dá para dizer que existem os voluntários e os involuntários, tenente? Dentro da análise, se a gente tiver o subsídio suficiente, dá para a gente colocar, assim, a análise de dolo ou culpa, né, se foi um incêndio culposo, não foi voluntário, mas a gente deixa claro, independente de dolo ou culpa, a responsabilização recai sobre a parte. Tá? Então, a questão de incêndio, quando a gente tem subsídios que conseguem identificar a autoria, né, independente de ser por uma intenção ou sem querer, vamos dizer assim, não o exime de responsabilização. Aqui no município de Matão, tenente, nós temos leis, e muitos municípios têm, que não apenas pode punir, evidentemente, aquele que atirou fogo, como também nos terrenos urbanos. Pode permitir autuar o dono do terreno se ele favoreceu, isto é, ele deixou o terreno lá com o mato, acúmulo de material inflável, e ele com isso foi coadjuvante, ele de alguma maneira contribuiu para aquela queimada, né? Mas é uma lei municipal. Existe algum tipo de provisão na lei parecida com esta, nas leis estaduais e federais também? Sim, se for fazer uma analogia, né, com a questão de queimadas nas áreas rurais, é a mesma questão. Da mesma forma que a gente consegue imputar responsabilidade para aquele que ateia fogo propriamente dito, a gente pode responsabilizar o proprietário da área por exemplo, não limpar os aceros, né, não aumentar a distância do acero para uma reserva. Então, tem vários subsídios que são analisados. Se ele não aderiu nenhum plano de prevenção de incêndio, esses planos de prevenção de incêndio, planos mútuos de combate ao incêndio, então, são todas as medidas que são analisadas para verificar se também a gente pode imputar responsabilidade para o proprietário da área, que acaba ocorrendo em muitas vezes. Só de assistir às matérias, tenente, que eu já vi aí pela TV, pela imprensa de um modo geral, a gente viu das consequências dessas queimadas em espécies que ali tem, no lugar que incendiado, o seu habitat, né? Então, a gente vê aqui cenas realmente bastante tristes aí de animais queimados e tudo. Mas isso que a gente vê ocasionalmente através do jornalismo, das emissoras, enfim. Não é? Agora, vocês que lidam diariamente com isso, me conta o que é que o senhor viu nesse tempo aqui que o impressionou ainda mais, nessa questão das consequências nas espécies que residem nesses lugares. Isso acontece, é uma consequência que pode acontecer, né, ou afetar a fauna. Então, a gente
a gente faz a aferição da área nesses locais que ocorrem os sinistros, tem as equipes que fazem essa questão de avaliação e catação da fauna, que porventura venha a sofrer, né, com esses sinistros. Então, é consequência, né? Onde tem a flora, onde tem um ambiente aí rural, a gente encontra animais, isso é fato. Então, né, dentro do profissionalismo, a gente tem que agir no sentido de prestar o socorro, né? Prestar o socorro para esses animais, encaminhar ao parque ecológico, no sentido de preservá-los. E são fatos que fazem parte do cotidiano aí das equipes que estão nesse fronte. Algum animal incomum que vocês tenham encontrado? Não, todos que fazem parte do nosso bioma, nenhum animal diferente, a gente tem exótico, vamos dizer assim, né? O policial é preparado para manusear qualquer tipo desses animais, o policial militar ambiental, então nada de anormal assim a gente tem se deparado. Ô, tenente, nós tivemos uma pandemia que restringiu atividades das mais diversas, no comércio, na economia de um modo geral, né? Mas inclusive na atividade da pesca, cujo período permitido termina agora no fim desse mês, inclusive, né? E aí o que eu percebi, também como pescador que sou, eu percebi entre meus amigos e tudo, que todo mundo pescou muito menos esse ano em função disso, ou a grande maioria nem foi em nenhuma ocasião, né? Isso de alguma forma pode contribuir aí para a preservação das espécies, aí já que a gente via tantos danos, gente que degradava aí ao ir pescar, quer dizer, pegando quantidades desnecessárias e entre outros danos e tal. O senhor acha que pelo menos nesse sentido a pandemia pode ter deixado aí o legado de uma melhora na povoação aí dos rios? Eu acredito ser relativa a essa análise. Depende de como vai ser, né, a questão. Eu acho que mais a longo prazo a gente teria um feedback referente a essa questão. Porque em que pese ter a determinação de que as pessoas permaneçam em casa, a gente identificou, né, dentro dos nossos patrulhamentos, uma quantidade grande de pessoas que acabaram indo para o rio pescar, né? Então, eu tenho uma certa cautela de analisar e de verificar positivamente ou negativamente. Então, isso depende de um tempo, de ver como que vai ser essa piracema. Que agora começa dia 1º de novembro, né? Isso, já começa em novembro. Agora é o último mês aqui do período, do último dia desse mês. O último dia já também fecha o tempo de permitido de pesca, pelo menos dos peixes nativos, aqueles que são comuns de uma bacia, em todo o Brasil, mas no nosso caso aqui, que é a bacia. Aqui é a nossa bacia Tietê-Paraná, né, tenente? Exatamente, essa é a nossa bacia. São os dois rios, assim denominam, mas é claro que se aplica a outros rios que não dão nome à bacia, né, tenente? Mas vale para todo e qualquer rio, né? Vamos lembrar isso. Sim. É isso mesmo. Inclusive, alguns rios acabam tendo algumas restrições próprias, né? Como Mogi, mas nada de anormal aí pro pescador que já está acostumado. Como é que tá essa parte, inclusive aproveitando, o assunto é queimadas, mas eu não tenho como... Eu tenho que perguntar. Eu não tenho ido mais a rio nenhum aqui, sempre frequentei tudo, mas há muito que eu não vou. Como é que estão os nossos rios aqui nas reservas? Estão baixos? Com certeza, Muito pela quantidade de chuvas aí, né, pelo período que nós estamos passando aí de escassez de água, de estiagem, os rios aí a gente tem verificado que estão muitos trechos até impossíveis de se navegar. Então fica aí a orientação para quem costuma pescar, usar embarcação, tomar cuidado, porque com o rio baixo pode acontecer de gerar algum acidente, bater em pedra, enfim. O Mogi toda aqui cautela mesmo. é necessária. Mogi, entre outros aqui, tem pontos lá que às vezes é difícil passar na cheia. Imagina como é que deve estar aquilo. Meu Deus. Tenente, foi um grande prazer falar com o senhor, muito bom saber. Tinha uma última pergunta que eu precisava fazer ao senhor. Dentro dessa atuação de vocês fizeram autuações nesse período? Deu para identificar alguém de modo a autuar? Tem. Nós temos identificações de autuações. A exemplo, uma que a gente conseguiu fazer em Monte Alto, que gerou
300 mil reais para uma pessoa que 300 de mil. maneira culposa incendiou uma área muito extensa e gerou esse valor de multa para uma pessoa 300 só. mil reais? Sim, pela área que o fogo se propagou, né? Pela extensão do dano lá, né? Isso, pela extensão gera essa autuação. E nesse caso, como é que vocês conseguiram identificá-lo? Alguma imagem, vídeo? Como é que o senhor chegou a Esse eles? indivíduo, ele sofreu um acidente, né? Tirou o carro, saiu com o carro da pista e ele tentou tirar o carro do local. E nessa de tentar tirar o carro, ele friccionou o pneu com a cultura que estava ali de cana e pegou fogo no carro dele, pegou fogo toda essa extensão que foi passado. E, independente dele ter sido, entre aspas, né, uma vítima de um acidente, ele respondeu administrativamente por essa queima decorrente desse acidente. Que bucha! É complicado. 300 mil, meu Deus! Muito bom, acho que assim completamos a entrevista e ela foi possível graças à gentileza do Tenente Cândido, comandante da Polícia Ambiental da nossa região aqui, conversou com a gente sobre as queimadas, autuações feitas e depois estendemos um pouco mais para a pesca e as reservas hídricas dos nossos rios, para que a gente que vive aqui na área urbana fique pelo menos sabendo o que está acontecendo no nosso entorno, na área rural principalmente, até mesmo nos nossos mananciais. Muito obrigado ao senhor e um bom dia, Tenente. Bom dia, a Polícia Militar Ambiental sempre à disposição. Obrigado mesmo, um abraço. Falei com o Tenente Cândido, comandante da Polícia Ambiental Regional.